tudo na vida é venda. E agora você tem os pontas de lança, o camarada, os seus batedores lá, seus atacantes e tal. Mas se você não tiver uma estrutura toda que vai dar disponibilidade para ele executar da melhor forma a sua performance, vamos colocar dessa forma, cara, não dá para exigir pro cara que ele seja o melhor. Não dá para exigir pro cara que seja o melhor. Pô, aí vem de estrutura também. Cultura também passa pela estrutura, eu acredito. Sim. Vem estrutura. Pô, o camarada ele não tem um lugar para comer, sentar, o camarada não tem um lugar pra ir no banheiro, pô, não tem, às vezes você tem lá no estoque, eu já vi um estoque de R$500 mil em estoque, mas o cara vai no banheiro, pô, a descarga tá ruim, o vaso tá entupido, não tem uma pia pra lavar uma louça direito, não tem um lugar pra sentar pra almoçar, não tem um ambiente onde ele fica às vezes no ar-condicionado pra atender o cliente ser do lead, abaixar um pouquinho a atenção, não tem, cara. É verdade. Aí quer a performance do cara como? Se não investe nisso, não tem como, cara, não tem como. Então, vocês pensaram nesses detalhes quando construíram ela? Como é que foi esse pensamento, cara? Tudo ali foi pensado. E aí entra na parte que eu te falei que é o cara da estratégia, né? Sim. Tudo ali foi pensado, né? Pensado em prol do cliente se sentir bem e do colaborador se sentir bem também, né? E aí ter a sintonia perfeita, né? Então, assim, por isso a gente pensou em não só uma máquina de ar-condicionado boa, mas em duas, porque a gente entende que o Rio de Janeiro é um calor insuportável. É verdade. Então, assim, para o cliente baixar um pouquinho a tensão, cara, vamos ver o carro? Vamos, mas primeiramente, sentar aqui, abaixar um pouquinho a atenção, você está andando na rua, você está passando por um momento de calor muito forte. E para tomar uma decisão E para tomar uma decisão importante. E aí, mesas, a gente pensou nas mesas pontuais, em lugares específicos para o cliente ficar melhor. Então, assim, tudo ali foi pensado. Salas de marketing, um olhar, um vidro espelhado para a gente ter um olhar para a equipe de vendas, e aí eu conseguir saber ali quem está em atendimento, para eu conseguir botar um lead mais rápido. Então, toda a estrutura da empresa hoje foi pensada em prol de resultado. Resultado. Para dar a paz que o vendedor precisa para executar. Porque, cara, não tem como. Você tá ali lidando com coisas caras. Sim. Tá lidando ali com uma coisa que... Vamos botar um carro barato hoje, vamos botar que é R$20 mil. Tá, barato, mas é 20 mil. Quem tem 20 mil pra puxar do bolso? O investimento é alto. O investimento é muito alto, cara. Aí você tá no ticket match hoje, eu acho que do mercado seminovos, cara, é 60 mil, na verdade. Ticket match 60 mil. Pô, 60 mil é mais aí, vamos botar uns 45 salário mínimo, se bobear. Muito dinheiro. E é bem isso, é muito dinheiro. E, assim, aquela loja ali a gente construiu do zero, né? Então, é verdade, assim, eu lembro. Me facilitou até tomar pensar nesse sentido de, cara, eu vou montar assim, eu vou fazer assim, a sala vai ter esse sentido, a sala vai funcionar para esse tipo de coisa, porque como a gente construiu do zero, eu tive essa liberdade. Então, ficou bem mais fácil da gente desenvolver. Mas é isso, pensar em espaço, pensar no colaborador, pensar no cliente é primordial. Pô, e foi bom que você contou até um pouco da sua trajetória no início da venda e você despontou na venda mesmo, antes de assumir esse papel de liderança, né, de CEO, de fundar essa empresa com seu pai. Porque muita gente olha pro Marcelo, olha pro Marcelinho e assim, não, tá lá porque é filho do pai, tá lá porque o pai teve o sucesso e botou o filho lá e acabou, agora ele toca isso, o pai vê outras coisas, não importa. Não foi bem assim. Você galgou o seu caminho, você trilhou o seu caminho, construiu as suas pontes. Claro, eu entendo que você vai dar glória a Deus sempre, mas você fez a sua parte, na verdade. A sua parte, que Deus só ajuda um que é esforçado, isso aí é uma realidade. E pra ter esse know-how todo pra estar na posição que tá hoje, porque isso é importante, cara, porque o quanto de gente que tem aí pra desprezar os feitos, ou só pra olhar a aparência de uma pessoa, assim, não, chegou lá porque teve sorte, porque era filho do dono, porque é isso, porque é aquilo, mas não sabe quantas vezes tu teve que suar, bater de frente com vendedores antigos, noite sem dormir, conhecimento, leitura, vídeos, pô, se adaptando. Pô, cara, é fantástico, fantástico. Também, assim, a Brasil, ela tá expandindo, ela tem outra empresa, você falou que tem a Louca Fácil também, né? Sim, a gente tem um grupo, né? A gente, na verdade, é um grupo de empresas que a gente também tem uma hold, né? Uma hold de negócio, né? Vamos chamar uma hold, né? Uma holding de negócios, que a gente também tem uma locadora de automóveis, se chama Louca Fácil, ela já fica em Nova Iguaçu, né, que é um outro tipo de negócio, um outro mercado que também está em crescimento no Brasil, né, e a gente entendeu esse mercado, se profissionalizou
e entrou no mercado. E hoje a gente está aí com uma empresa totalmente estruturada, com uma base de clientes gigante, com parcerias hoje com as grandes locadoras, né? Perfeito. Então, assim... Cadê as parcerias com os grandes podcasts também, Exatamente. chamado Rico é Quem Vende, aquelas parcerias com os grandes podcasts. Exatamente. Então, a gente está dentro disso tudo, né? A Brasil hoje, ela foi o marco principal, né? É a empresa hoje que a gente quer, a gente vê potencial de expansão. A Locafácil em si, a gente vê potencial de expansão para todo o Brasil. Né, perfeito. Então, a gente está trabalhando para isso, a gente está a ponto de abrir praticamente o nosso terceiro ponto já no Rio de Janeiro. Então, são duas empresas do grupo que uma fortalece a outra, e é isso. Eu tenho uma ideia, assim, que eu vejo, né? A crise chega sempre, assim, dependendo do seu tamanho, você vai sofrer com maior intensidade ou não. Ou, na verdade, cada um vai sofrer aquilo que tem que sofrer, né? O pequeno vai sofrer muito mais, mas o grande também vai sofrer de alguma forma. Se ele já tiver uma cultura, uma estrutura, algo que já funcione, você tende a sentir, mas sentir menos. Você tem sempre uma margem de segurança. E como tem cabeças pensantes, eu sempre imagino assim, cara, tô em crise, o mercado tá assim. Cara, eu vou estudar, eu vou procurar soluções, eu não vou ficar só esperando as coisas cair do céu, não. E que eu imagino, que eu já fiz, na verdade, momentos de baixa venda. Cara, eu vou ler um livro de alguém que mudou de vida, um livro de alguém que sofreu um problema também igual o meu, e o que ele fez. Às vezes você tem uma frase, um insight, alguma coisa que, liga assim, a luz acende, dá o start e você consegue mudar um quadro negativo para um quadro positivo. E eu tô falando isso por quê? Porque a crise sempre chega, sempre tem. Na verdade, o mundo todo sempre foi essa sinoide, na verdade. Volatilidade, né? Perfeito. Volatilidade. Chegando na volatilidade. Aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque o ramo do automóvel, o problema, na verdade, da venda de automóveis é só porque só vende automóvel. Sim. O problema é porque só vende carro. Sim. Por quê? Se você pegasse o ramo do automóvel como um todo, cara, aí você pega uma hold, aí você tem a sua empresa principal, que é quem vende automóvel, mas aí você abre uma autopeça, aí você abre uma empresa de higienização, aí você abre outra de aquela que trabalha com customização de carro, e entre outras, uma locadora. Sim. Aí você vai expandindo, aí enquanto um mercado supostamente está em baixa, o outro está em alta, porque vão continuar consumindo. E a barreira de entrada é diferente, como eu falei. Para você comprar um automóvel, cara, depende de vários contextos. Mas, às vezes, para você comprar uma peça de um carro, depende só se você tiver o dinheiro ou não. Para você botar o carro para lavar ou para customizar, dinheiro não. Então, a ideia também daqueles itens de luxo ou itens que são exclusivos, né? Assim, sabe que no momento de crise, mercado de exclusividade sempre cresce. Sempre cresce. Não é nem que ele continua vendendo, ele aumenta. Aí você tem pessoas com carros de primeira linha, sei lá, Porsche da vida, Land Rover e tal. Você tiver uma empresa em que você faz uma customização, você pinta a roda, você coloca um adesivo diferente, uma película, um neon, muda a parte do som, sempre vai ter cliente para ali. Enquanto isso, a sua outra empresa está lá. Passando pela crise, sim, mas sobrevivendo, ok, está administrando. Mas você está com várias fontes de renda. Eu acho interessante você estar com várias fontes de renda, cara. Hoje é o necessário, né? Aí, falando um pouquinho da volatilidade, é o seguinte, a gente passa para um mercado, por exemplo, de automóveis, né? Com uma volatilidade, mas aí o que entra que você falou, eu preciso estudar, eu preciso me renovar, mas por conta de um sentido, de que quando o mercado voltar a ter alta, eu vou surfar alta antes de todo mundo. Perfeito. Entende? Então eu vou me antecipar, sabe? Eu vou me antecipar e eu vou colher os meus frutos antes de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque nesse momento da crise, nesse momento dessa queda, eu fui lá, eu renovei tudo, eu renovei minha cultura, eu trouxe uma ideia nova, me reinventei e aí por conta disso, eu também vou colher muito mais rápido.